deixa... This call is now being recorded. Início da nossa gravação da nossa V2, que acontecerá de forma presencial. Lá na nossa unidade, em Campos dos Goytacazes. Lá não, aqui. Essa que é a parte ruim. Vamos nos encontrar olho no olho. Vamos lá. Vai dar tudo tranquilo, fica tranquilo. Então, logo no primeiro contato que nós tivemos, a gente, foi ver o conceito de sociedade empresária. O que é uma sociedade empresária? O que é ser uma empresa? Então, diz assim, uma sociedade empresarial consiste na união de duas ou mais pessoas com interesse em comum para exercer o quê? Uma atividade. Obviamente, quando você monta uma sociedade empresarial, obviamente que o seu objetivo, a sua intenção é ter uma lucratividade, é a intenção econômica, ok? Então, uma ou duas pessoas, duas ou mais pessoas se unem para empreender, têm uma grande ideia e vai montar uma sociedade para que ela possa gozar dos privilégios da legislação. A gente viu muito bem que uma sociedade irregular, ela perde vários direitos relevantes, vários benefícios oferecidos pela legislação. Então, só para a gente reiterar aqui, uma sociedade empresarial consiste na união de duas ou mais pessoas com um interesse em comum para exercer uma atividade, classificando-se em... Nós temos aí a sociedade simples, nós temos a sociedade limitada, nós temos a sociedade em nome coletivo, nós temos a sociedade em comandita simples, comandita por ações, a sociedade em conta de participação e a sociedade anônima ou companhia. A gente já viu todas essas sociedades e as características de cada uma, como veremos exaustivamente de novo. Muito bem? Então, o que é uma sociedade empresarial? Está aí, repetindo, uma sociedade empresarial é uma dupla ou mais pessoas que se unem em algum tipo de sociedade para a realização de um projeto profissional, dividindo as tarefas e responsabilidades legais de acordo com o que é definido no início do relacionamento legal. É aquela velha máxima que nós vimos da importância da empresa ser registrada, porque no contrato social está definido os papéis dos sócios, é o que está dizendo aqui. A sociedade para a realização de um projeto profissional, dividindo o quê? As tarefas e responsabilidades legais, de acordo com o que é definido no início do relacionamento legal. Então, vamos botar assim, esse relacionamento, essa responsabilidade legal, ela vai estar exarada lá no contrato social, esse importante instrumento que vai definir, reiterando, os papéis dos sócios e também a responsabilidade de cada um, porque você definindo as responsabilidades numa sociedade, você, de certa forma, como nós falamos, você acaba fomentando também o empreendedorismo. É essa que foi a ideia maior do legislador. A partir do momento que você define responsabilidade limitada, as cotas, o sócio se sente à vontade para empreender, porque ele sabe que
o patrimônio pessoal dele não virá à baila caso, né, esta empresa, esse sonho, esse empreendimento vá à falência. E antes de a falência, nós sabemos muito bem que existe a figura da recuperação judicial. Inclusive, eu quero dizer a vocês que hoje eu estava lendo o Globo, uma outra empresa que está em recuperação judicial, que já está aí superando aí esse problema, é a Latam, empresa de aviação. Ela também pediu recuperação judicial. Aliás, por conta dessa pandemia, várias empresas pediram recuperação judicial, inclusive as empresas aéreas que foi um segmento que foi aí um dos mais atingidos por conta do turismo. Então, a Latam ela já está superando aí, vamos colocar dessa maneira de forma metafórica, ela já está superando, ela já está saindo do CTI, porque a gente colocou aqui a recuperação judicial como um CTI, que seria o quê? A antessala do sepultamento ou da morte de uma empresa, de uma pessoa jurídica, ok? Então, está aí. Aí nós temos aqui no Código... Professor, Oi. é só uma pergunta. O senhor começou a fazer a revisão para V2. V2. Isso significa que o conteúdo acabou já? Sim, o conteúdo acabou. Ok. O nosso acabou, tá certo? Sim. Nós já Ok. temos assim, tudo que vocês vimos aí, a despersonificação da pessoa jurídica, tá certo? E agora a gente inicia essa, vamos dizer assim, essa recordação, ok? Ok, professor, obrigado. Então, tá aí. Então, um conceito mais objetivo, nós temos aí as sociedades empresárias, são que são as organizações econômicas dotadas de quê? De personalidade jurídica e patrimônio próprio, constituídos o quê? Ordinariamente por mais de uma pessoa que tem como objetivo a produção ou a troca de bens ou serviços com fins lucrativos. Então, é de capital relevância que nós saibamos que uma sociedade empresarial ela tem que produzir bens e serviços. Não é como uma sociedade simples que a gente vai ver mais adiante. Então, a sociedade empresarial, ela obrigatoriamente, ela tem que ter esse viés econômico de produção, ok? Caso contrário, ela não poderá ser considerada como uma empresa, uma sociedade empresarial, é o que está dito aí no artigo 981 do Código Civil. Artigo 981 celebram contratos de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si e dos resultados. Então, o resultado aí é o lucro e atividade econômica é o empreendimento, é a produção de bens e serviços, ok? Isso que é a atividade econômica, que seria aí o que caracteriza uma sociedade empresarial. Parágrafo único, a atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados. Sim, aí vai depender de como aí os sócios resolverem, né, abrir a empresa, mais de uma empresa, empresa de prestação de serviço, empresa de produção de apenas bens, ou das duas coisas, você produz bens e também faz a prestação de serviço, aí fica a critério de cada um que for abrir uma empresa. Muito bem?
Então, tá aí. Aí nós temos a classificação da sociedade empresária. Nós temos aí o professor Ulloa, o Fábio Ulloa, do livro que nós oferecemos, sugerimos para vocês adquirirem. Então, o professor Ulloa diz o seguinte, observação, uma sociedade limitada em decorrência poderá ser empresária ou simples. Né? Então, a gente já estudou aqui uma sociedade limitada, vimos uma sociedade anônima, vimos a comandita simples, vimos uma sociedade em nome coletivo. Então, o Fábio Ulloa, ele bota assim, uma sociedade limitada, em decorrência, poderá ser o quê? Empresária ou simples. Então, está aqui. Se for exercente de uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Foi o que nós falamos. Ela será empresária. Caso contrário, ou se dedicando à atividade econômica civil, a sociedade de profissionais intelectuais, ela será simples. Então, a gente sabe muito bem que o que difere uma sociedade empresária de uma sociedade simples é que na sociedade empresária nós temos a produção de bens e serviços. Nós temos uma linha de produção, ao contrário de uma sociedade de profissionais intelectuais. Por exemplo, você reúne um conjunto de intelectuais para fazer uma peça de teatro, aí você necessita de ter uma sociedade, formalizar essa relação jurídica e econômica, então ela vai ser caracterizada como uma sociedade simples. Tá aí. Então, é o que está lá no artigo 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de quê? De atividade própria de empresário, sujeito o quê? A registro, artigo 967. Então, atividade própria de empresário é aquela atividade, reiterando, onde tem uma linha de produção, onde se produz o ativo real, os produtos, tá? E também ela tem que ter o registro no órgão onde, numa JUSERJ, o órgão competente, ok? Então, tá aí. O parágrafo único diz, independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações e simples a cooperativa. Então, importante esse parágrafo único aqui, que ele fala aqui o seguinte, olha só, independentemente de seu objeto social, certo? Considera sempre uma sociedade empresária a sociedade cujo capital é dividido por ações. É essa a observação dele. Não interessa se for uma sociedade que tem um viés intelectual, um viés econômico, um viés de prestação de serviço. Se você optar por uma sociedade cujo capital é dividido por ações e fica submetido à lei das SAs, que é a Lei 6.404 de 76, então ela vai ser sempre uma sociedade empresária.
tá certo? E as cooperativas, de um modo em geral, elas são classificadas como uma sociedade simples, é o que determina aí o Código Civil, ok? Então, tá aí. Então, só para a gente falou sobre o registro que está relacionado aí ao artigo 967, e para ilustrar aqui, diz o seguinte, o artigo 967, é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início de sua atividade. É aquela discussão que nós fizemos por conta e da importância da empresa estar registrada no órgão de competência que, via de regra, é a JUSERJ. Muito bem? E esse registro ele dá às empresas aí um poder muito grande, um handicap muito grande, vamos colocar assim, para que ela possa gozar de vários benefícios que a legislação oferece. A gente, às vezes, fica achando, não, eu vou ficar na clandestinidade, eu vou ficar de forma irregular, porque se eu me formalizar, o governo vai vira sócio e eu tenho uma série de implicações. Não, pessoal, a legislação ela está melhorando profundamente e a gente viu ao longo desse curso que é importante a formalização das empresas. Isso a gente formalizando a empresa, a gente tem várias vantagens que o sistema jurídico brasileiro oferece. Eu estou falando que não quero dizer que o nosso sistema jurídico seja uma Brastemp, mas, de certa forma, aí as empresas formalizadas ela tem muita vantagem. Inclusive, uma das vantagens é você poder se financiar na rede bancária. Banco nenhum vai financiar uma empresa que esteja irregular, vai dar um empréstimo, um cheque especial. Então, há uma série aí eu não vou dizer regalias, mas de vantagens que são decorrentes da formalização da empresa. Você sai da clandestinidade, vamos colocar assim, você sai do mercado paralelo, vamos colocar desta maneira. Então, está aí. Aí, nós temos aí a sociedade limitada. Limitada, que nós estudamos vários. Aí nós temos aqui no nosso Código Civil, né, que fala aí no livro 2, do Código Civil, fala do direito de empresa. E nós temos aqui a sociedade limitada. Eu vou ler o artigo condizente aqui para que a gente possa ter aí uma maior clareza. Então, é o capítulo 4, já que a aula está sendo gravada, é o capítulo 4, que fala da sociedade limitada, que são os artigos 1052 a 1087. Repetindo, artigos do Código Civil 1052 a 1087 falam da sociedade limitada. Então, nós vamos ver aqui o artigo 1052 para que vocês possam aí ter uma pequena noção, já que eu sei que vocês sabem, vocês estão aí. Então, diz o seguinte, o artigo, seção 1, disposições preliminares, está aqui, artigo 1052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio
é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. O que é a integralização do capital social? Está aqui o artigo 1052, dizendo que a sociedade limitada é dividida por cotas. Entretanto, na integralização do capital social, os sócios respondem solidariamente. Então, pessoal, vamos assim, eu quero abrir uma empresa. Então, eu resolvo pegar 100 mil reais das minhas economias e abrir uma empresa. Então, eu vou subscrever os 100 mil reais e, no momento em que eu faço a integralização do capital, ou dos 100 mil reais, a integralização é o momento em que eu boto efetivamente o dinheiro dentro da empresa. Muito bem? Porque a subscrição é apenas um registro. Agora, a integralização é exatamente o quê? O momento em que os sócios botam o dinheiro dentro da empresa. Vamos usar essa expressão um pouco vulgar. É um momento em que os sócios botam o dinheiro dentro da empresa. Isso que chama-se de integralização do capital social. É o que está dizendo aqui o artigo 1052. Repetindo, na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital. Muito bem? Então, está aí a gente falando sobre a sociedade limitada, onde nós falamos, o ato constitutivo dela é o contrato social e a sua participação societária. Como nós lemos aqui o artigo 1052, essa participação societária denomina-se cota, ou com Q, ou com C. Muito bem? Então, está aqui, o artigo 1053 diz o seguinte: a sociedade limitada rege-se nas omissões deste capítulo, o capítulo 4 do Código Civil, pelas normas da sociedade simples. Então, é importante, porque isso sempre cai nessas questões que a gente faz aí. O parágrafo único diz do artigo 1053: o contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. O que é regência supletiva? Regência supletiva diz aqui o seguinte, né? Que, no caso das sociedades limitadas, no momento em que houver uma situação lacunosa da lei, alguma omissão, a gente vai usar o quê? A Lei 6.404 como assim, uma legislação supletiva para poder atender a demanda daquela sociedade limitada. Então, só para vocês absorverem, o parágrafo 1 diz: o contrato social poderá fazer a previsão, a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade. Então, essa previsão, prever a regência supletiva, ela tem que estar no contrato social. Não vai adiantar se houver uma situação em que haja uma omissão da legislação,
muito bem? Você vai usar a Lei 6.404 sem, de uma forma aleatória, não dá. Essa questão, para que você possa gozar desse beneplácito da legislação ou de um suporte, eu não digo um beneplácito, mas um suporte, você tem que fazer, isso tem que estar contemplado no contrato social. Isso é de capital relevância. Então, está aí. Aí nós temos aqui, né, temos aí uma sociedade limitada, que a gente viu algumas características dela, vimos aqui no Código Civil, e nós temos também uma sociedade anônima, muito bem? Uma sociedade anônima, que são aí, eu falei com vocês, que são aí as duas formas de classificação empresarial mais utilizada na economia, mais utilizada no mercado como um todo. Então, você tem a sociedade limitada e você tem a sociedade anônima, que a gente vê aqui, eu coloquei essa figura aqui para caracterizar que, via de regra, as grandes empresas, as grandes corporações, os grandes grupos econômicos optam pela sociedade anônima, porque a sociedade anônima facilita as empresas a se financiarem através do mercado de capitais. Ou seja, lá quando você compra uma ação na bolsa de valor, você está comprando o quê? Um pedacinho da empresa, você está comprando um pedacinho de uma determinada companhia, de uma determinada sociedade anônima. Ou seja, você está financiando uma determinada empresa com a sua poupança, com a sua grana, com uma herança que você recebeu em dinheiro, e você resolve aplicar no mercado de capitais. Aí a gente vai seguir toda aquela normativa que a gente viu lá a respeito da Lei 6.404, a comissão, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Então, você tem ali, mais adiante, a gente vai ver isso mais a miúde. Isso aqui é apenas um introito para que a gente possa assim, sedimentar a nossa matéria. Então, reiterando, as sociedades mais comuns, vamos colocar assim, é a limitada e a sociedade anônima. Diz aqui, a sociedade anônima, a qual tem como documento básico o quê? Disciplinador ou estatuto, e que tem denominada ação, sua participação na sociedade. Então, o capital de uma sociedade anônima, ela é dividida por ações. E uma sociedade anônima, ela não tem contrato social, ela tem estatuto social, como prevê a Lei 6.404 de 1976. Sendo assim, a distribuição dos lucros e a responsabilidade pelas perdas atenderão o quê? A proporcionalidade da participação de cada sócio na sociedade. Ok? Então, você entra com 20%, outro com 15%, então você vai responder no âmbito da proporcionalidade do capital da empresa, 50%, com 40%, 30%. Muito bem? Então, é isso que está dizendo aí. Então, só para reiterar, importante, a sociedade anônima, ela não tem contrato social, ela tem estatuto social, que, na verdade, é o contrato social da sociedade anônima. No estatuto social tem que prever toda
a relação existente numa sociedade anônima, a relação dos sócios na sociedade anônima. Você tem o quê? Um conselho de administração, você não tem um administrador apartado, como é o caso das sociedades limitadas. É o que a gente vai ver mais à frente agora. Então, está aí. Representação legal. Muito bem? Então, está aí. A representação legal de uma sociedade limitada. A representação legal da sociedade limitada é exercida pelo administrador, que pode ser atribuído a mais de uma pessoa. Então, quem será o representante legal de uma sociedade limitada é a figura do administrador, ok? É o que prevê aí o Código Civil, né, que fala a respeito aí, deixa eu ver o artigo aqui, do administrador, que o artigo da administração é o artigo 1060, diz assim: a sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado. É o que nós colocamos aí, ok? Está aí no artigo 1060, se vocês quiserem anotar aí. Parágrafo único do artigo 1060 diz assim: a administração atribuída no contrato a todos os sócios não se estende em pleno direito aos que posteriormente adquiram essa qualidade. Muito bem? Então, está aí, é o parágrafo único. A administração atribuindo o contrato a todos os sócios não se estende em pleno direito aos que posteriormente adquiram essa qualidade. Então, se numa outra oportunidade surgir uma outra figura que vai representar a empresa, um outro administrador, né, algumas restrições se serão feitas, isso aí vai ter que ser analisada de acordo com a legislação, e é isso que diz aqui o artigo 1060 do Código Civil. Muito bem? Então, está aqui. Então, está aí, nós temos aqui. Agora, é o que nós falamos. Já na sociedade anônima, a representação legal cabe a quem? Ao diretor. Em ambas as formas, o administrador não precisa ser sócio. Aqui eu vou além. Nós temos, numa sociedade anônima, um conselho de administração. Na sociedade limitada, a gente tem o quê? A figura do administrador, que é o representante legal. E na sociedade anônima, aqui fala que o representante legal é o diretor. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que esse diretor ele é eleito pelo Conselho de Administração, um importante órgão da sociedade anônima que faz ali a eleição do diretor, do presidente. Então, depois a gente vai ver como que é feita a composição desse conselho de administração. Muito bem? E é o que está sendo aqui, é importante sublinhar, que em ambas as formas, né, o administrador ele não precisa ser sócio. Tanto no caso da sociedade limitada, ele não precisa ser sócio. E também no caso da sociedade anônima, o administrador ele não precisa estar aí, ser um dos acionistas, se for uma
uma sociedade anônima. É isso que nós queremos dizer dentro desse contexto, dessa transparência aqui. Muito bem? Então, está dado aí essa colocação para a gente. Muito bem? Então, eu queria mostrar aí. Então, está aqui. Agora, segundo o Fábio Ulloa, é importante a gente sempre ter uma ilustração de um autor que é referencial nesse mundo do direito empresarial, para que a gente possa consolidar os conceitos. Segundo Fábio Ulloa, as sociedades empresárias, independente do objeto a que se dedicam, devem-se o quê? Se registrar na junta comercial do Estado em que estão sediadas. Então, isso aí é importante para que as sociedades possam exercer de uma forma se beneficiar vamos botar assim, das prerrogativas que a lei atribui. Muito bem? Então, está aí, é importante esse registro na JuSert. Ok? Então, está aí. Importante. A sociedade empresária que explora irregularmente sua atividade econômica, ou seja, que funciona sem registro na junta comercial, está sujeita a sanções. A principal delas é o quê? É a responsabilidade ilimitada dos sócios pelas obrigações da sociedade. Então, aqui, essa sanção não vai ser uma multa do fisco, essa sanção não vai ser um auto de infração da Receita Federal, tá certo? Não. Essa sanção, ela vai ser o quê? Os sócios, eles vão perder a vantagem que a lei dá no que diz respeito o quê? No que diz respeito à responsabilidade limitada. No momento em que você formaliza a sua empresa, você registra os seus atos constitutivos na junta comercial, você está aí obtendo as vantagens que a legislação te oferece. Caso contrário, você vai sofrer a maior sanção, que é você fazer o quê? Você ter uma responsabilidade ilimitada no que diz respeito às obrigações da sociedade. Essa responsabilidade ilimitada vai fazer com que você responda com os seus bens particulares. Repetindo, responda com seus bens particulares às obrigações da sua empresa, às obrigações da sua sociedade irregular. É isso que a gente coloca e destaca, sublinha como importante. Então, é, de certa forma, indiretamente, um incentivo à legalização da empresa, vamos falar assim, de uma forma objetiva. Está aqui. Segundo o Ulloa, ainda, o arquivamento do ato constitutivo da pessoa jurídica. O que é o ato constitutivo da pessoa jurídica? É o contrato social da limitada. Da limitada. Agora, se fosse uma sociedade anônima, seria o quê? O estatuto, como está sendo colocado aqui. Então, o ato constitutivo da pessoa jurídica, um contrato social, no caso de uma limitada, ou os estatutos da sociedade anônima.
que seria no registro de empresa, é condição que para limitação da responsabilidade dos sócios. Então, esse registro, né, tanto do estatuto de uma sociedade anônima, de uma anônima que ele bota aqui, ou de uma limitada, o contrato social é uma condição sine qua non, vamos colocar assim, é uma condição sine qua non para que você possa gozar dos privilégios, podemos dizer assim, para que você possa ter, para que os sócios possam ter o quê? Uma responsabilidade limitada à sua cota, ao seu capital social ou ao capital que ele iniciou a empresa. Porque, se estiver irregular, você responde o quê? Com a maior sanção que tem, que é você o quê? Você perder o seu bem pessoal. Muito bem? É isso, essa que é a maior sanção de você, quando você não registra a sua empresa no órgão competente. Muito bem? Aí o seu patrimônio ele está aí liberado para que ele está vulnerável, vamos colocar assim, para que as obrigações que você contraiu na sua empresa, o seu patrimônio pessoal responderá. Tá ok? Então, nós temos aqui, além dessa sanção, que é você responder ilimitadamente, você responder com seu patrimônio pessoal, né? A sociedade empresária irregular, ela não tem ainda o que, segundo o Ulloa, olha só, legitimidade ativa para o pedido de falência de outro comerciante. Então, você perde também a sua legitimidade ativa para você pedir a falência de um fornecedor seu ou de uma pessoa que está te devendo, muito bem, é o que diz o artigo da Lei de Falência, da Lei 11.101 de 2005, que nós vimos aqui hoje. Tá certo? O artigo 97, parágrafo 1º, diz que você não tem legitimidade ativa para pedir a falência de outrem, porque você não está registrado, porque a sua empresa é irregular. E outra, também não pode requerer o quê? Não pode requerer recuperação judicial. Você não vai ter o direito de ficar no CTI. Você vai direto para o cemitério, ou seja, a empresa vai à falência direto. Caso você não esteja legalizado, caso a empresa não esteja registrado na respectiva junta comercial. É isso que está dizendo aí o professor Fábio Ulloa. Muito bem? Então, está aí. Só para vocês verem aqui, a Lei de Recuperação de Empresas e Falência, eu coloquei o artigo 97, o caput, e o parágrafo 1º. Diz o seguinte: podem requerer a falência do devedor. Parágrafo 1º. O credor empresário apresentará o quê? Certidão do registro público de empresas que comprove o quê? A regularidade de suas atividades. Então, aqui, nesse parágrafo 1º, está falando sobre a legitimidade ativa que Fábio Ulloa faz alusão no slide anterior. Então, no momento em que você vai pedir
a falência de outrem, você vai ter que anexar a certidão no registro público de empresa. Se você não está legalizado, você não vai ter essa certidão. Portanto, você não terá como pedir a falência desse determinado sujeito. Então, está aí no parágrafo 1º do artigo 97. Lá da Lei 11.101 de 2005, a famosa Lei de Falências. Lei importante, cai direto em concurso público, a Lei de Falência. Hein? Daí. Aí, um outro artigo também que fala isso no que tange aí a recuperação judicial. Né? Se uma empresa necessitar de uma recuperação judicial, ela vai ter que ter o quê? A certidão de regularidade no registro público de empresas. Muito bem? Então, se ela está irregular, ela também não vai poder gozar dessa vantagem que a lei oferece, que é a recuperação judicial antes de você quebrar, antes de você ir à falência e à bancarrota. Muito bem? Então, está aí. Artigo 51 diz: a petição inicial de recuperação judicial será instruída com, inciso 5, certidão de regularidade do devedor no registro público de empresas, o ato constitutivo, que é o contrato social, atualizado, e as atas de nomeação dos atuais administradores. Então, esse rito legal tem que ser cumprido. Caso contrário, a empresa não vai gozar, não vai fruir desse benefício que a Lei de Recuperação de Empresas e Falências oferece para que o empresário tenha mais uma oportunidade, mais uma chance de sobreviver no mercado, de sobreviver no mundo econômico. Como nós já colocamos reiteradas vezes, uma empresa, ela envolve milhares de interesses, interesse dos trabalhadores, interesse dos fornecedores, interesse dos sócios. São vários stakeholders que vivem da empresa, o governo também, porque a empresa recolhe os seus impostos. No momento que uma empresa vai à falência, várias empresas, várias pessoas podem ficar sem a sua função, sem o seu emprego, sem o seu fornecimento, e podem ir à falência junto. É por isso que a lei de falência dá esta possibilidade de uma recuperação judicial. É uma forma de vamos dizer assim, mais uma chance, mais uma oportunidade para que o empresário possa pagar as suas contas, possa honrar o pagamento das suas obrigações. Muito bem? Então, é onde eu digo a você, o sistema jurídico brasileiro não é essa Brastemp toda, mas é um bom sistema jurídico. Muito bem? É um bom sistema jurídico. Então, vale a pena nós estarmos legalizados para ter essas vantagens. E, para isso, a gente tem que ter o quê? Um bom advogado por trás, para que este advogado possa auxiliar o empresário, possa ser um diretor jurídico, um assessor jurídico. Muito bem?
Porque no momento em que uma empresa fecha e vai à falência, o advogado também perde o seu emprego, ele perde o seu cliente, ele perde, né, a sua renda, porque ele pode ser, né, de certa forma, ele está indiretamente ligado a uma empresa pode consultá-lo, e se essa empresa perder a sua função, quebrar, falir, ela vai também deixar de usar o quê? Os serviços advocatícios. Então, é muito importante que, no momento em que a empresa se constitua, ela se constitua legalmente, dentro do figurino, dentro do manual jurídico, para que o empresário possa aí arcar com as suas obrigações, possa fazer face às suas obrigações. Muito bem? É isso que está sendo colocado aqui. Então, mais uma vez, o professor Fábio Ulloa, ele chama a atenção da gente no que tange a importância, a relevância do registro na junta comercial. Olha aí, a falta do registro na junta comercial, prossegue o autor. Importa também o quê? A aplicação de sanções de natureza fiscal e administrativa. Viu aí? Então, além de você responder com seu patrimônio pessoal, no que diz respeito às obrigações contraídas pela sociedade, você também fica sujeito às sanções de ordem fiscal e de ordem administrativa, como bem coloca o professor Ulloa. Está aí. Muito bem? Então, aqui eu vou fazer uma parada, porque eu vou fazer essa aula por módulos. Tá bom? Aí a gente começa num outro vídeo ali. Deixa eu fechar aqui, parar